11/7/2022 nós estamos ao vivo. E depois esse romance será postado de forma individual, de forma separada aqui no canal. Beleza? Uma boa noite a todos vocês e vamos lá então. Manuel de Almeida Filho, de Cangaceiro a Santo, história verdadeira baseada na vida do grande santo Pedro Armengol. Armengol, eu acho que é assim que pronuncia o nome do santo Pedro Armengol. Há drama na vida humana que a todos causa espanto, como este que apresento, de um jovem que sofreu tanto, que pelas sendas da vida foi de cangaceiro a santo. É um conto verdadeiro, mostrando fatos reais, de um filho que seguiu pelos caminhos fatais, fugindo aos bons conselhos dos seus extremosos pais. Este drama é um exemplo para os jovens inocentes que se deixam conduzir por estradas diferentes das seguidas pelos pais nos ensinos conscientes. Mas nem tudo está perdido, havendo sinceridade, dor, fé, arrependimento, amor, perdão e verdade, passa o maior criminoso para o grau de santidade. Como o herói deste drama, que seguiu a trilha errada, e enfrentou o próprio pai na ponta de sua espada, porém se arrependendo, teve a culpa perdoada. Descendente dos ilustres e ricos condes de Urgel, o Pedro Armengol nasceu com destino cruel, no cintoso castelo de seu pai justo e fiel. Os pais do pequeno Pedro eram muitos piedosos, sinceros trabalhadores, humanos e caridosos, tementes a Jesus Cristo, fiéis e religiosos. Por isso eles trataram de dar logo ao menino uma fina educação no caminho do ensino, porém Pedro era marcado pelas garras do destino. Desenvolveu-se bastante, era muito inteligente, na escola entre os colegas era o mais competente, o mais desembaraçado intelectualmente. Porém aos 14 anos teve a infelicidade, a desgraça de travar conhecimentos de amizade com jovens maus já expulsos da boa sociedade. Pedrinho inexperiente, nas mãos desses miseráveis, corrompidos, depravados, por caminhos condenáveis, foi arrastado aos vícios mais tristes e abomináveis. O Pedro tornou-se perverso, mau e nojento, seus pais sempre recebiam queixas a todo momento contra o filho escandaloso, ingrato e sanguinolento. Diante de tantas queixas, aqueles pais amorosos chamavam o filho às falas, davam conselhos bondosos para que ele deixasse os vícios pecaminosos. Até que um certo dia, o pior aconteceu. O conde Arnaldo Armengol, pai de Pedro, recebeu uma queixa tão horrível que dessa forma rompeu. Filho do meu coração, escuta-me um momento, não podes continuar sendo sanguinolento, perverso, mal depravado, sem amor, sem sentimento. Nasceste em berço de ouro, zelado por boas mãos, descendente de fidalgos, profundamente cristãos, mas não segue os exemplos deixados por teus irmãos. Pedro aborrecido disse, não aceito comentário, acabe com seus sermões, que o Senhor não é vigário, nem eu sou freira que ande abraçada com rosário. Por favor, deixe-me em paz, ainda disse brutalmente. O conde respondeu o filho, deixe de ser insolente. Ora bolas, disse Pedro, diga-me logo o que sente. É assim que tu respondes, filho ingrato e desalmado? Sim, é isso que respondo, e fale logo apressado. Diga o que quiser de mim, que estou muito avexado. Pois bem, filho de minha alma, escuta a minha amargura, com essa vida que levas, de escândalo e desventura. Para mim, tua mãe está cavando a sepultura. Ouvindo, Pedro rompeu em gostosas gargalhadas, dizendo era só isso que queria com maçadas. Eu já não suporto mais as suas cantaroladas. Boa noite, Agnaldo, Terezinha Teres, que estão aqui comigo. Uma boa noite a todos vocês. O conde surpreso disse,
como quem da lua cai. É assim que tu respondes aos conselhos de teu pai. Não lhes pedisse, disse Pedro, sermão para mim não vai. Diante a resposta brusca, caiu o conde atordoado, em frente a um crucifixo, de joelhos amargurado, chorando pelos escândalos do filho ingrato e malvado. Mesmo assim os velhos condes viviam em penitência, rezavam, pediam a Deus para o seu filho clemência, porém Pedro só seguia pela desobediência. Só andava acompanhado pelos maus e assassinos, cometia entre os malandros os maiores desatinos, parecia já perdido para os chamados de caído no chão. Pedro naquela cidade, ninguém confiava nele, os rapazes de famílias não acompanhavam ele, como quem foge da peste, as moças fugiam dele. Só passava numa rua, rapazes, moças, meninas, batiam logo as janelas, quando dobravam as esquinas, só ouviu xingamentos contra as ações assassinas. Na mesma noite que tinha, naquele antro brigado, com os amigos de vícios, sentindo-se envergonhado, resolveu deixar a casa, destinada a ser soldado. Por isso verificou praça no mesmo momento, mas os hábitos desonestos obrigaram ao regimento expulsá-lo em pouco tempo pelo mau comportamento. Pedro, com a expulsão, começou a detestar toda espécie de soldado, por isso foi procurar unir-se aos malfeitores para poder se vingar. Andou uma noite toda por grutas despenhadoras, com o fim de encontrar um grupo de... Rapidão, pessoal. Andou uma noite toda por grutas despenhadeiros, com o fim de encontrar um grupo de cangaceiros, assaltantes de estradas, perversos, maus e desordeiros. Seguia em busca da serra, porque há muito sabia que um grupo criminoso nesse lugar residia. Porém, ao aproximar-se, foi preso por um espia. Depois levado à presença do bandido Braço Forte, que era o chefe do bando, feio que só a má sorte, para quem o perseguisse, tinha sentença de morte. Quem é você, de onde vem? Pedro logo respondeu, me chamo Pedro Armengol, saí quando anoiteceu, dessa cidade vizinha, pelo que me aconteceu. Ouvindo isso, o bandido foi lhe dizendo, eu já sei, você é um espião das tropas do nosso rei, vai morrer agora mesmo na forca da minha lei. Chamou o capanga e disse, Arruel, me arme um laço no galho daquela árvore, porque o que digo eu faço, enforque este espião pendurado no espaço. Disse o capanga, assim seja, porém Pedro replicou, pode matar-me se quer, mas espião eu não sou. Se conceder-me uma graça, verá quem o procurou. Braço Forte ouvindo disse, e o que deseja de mim? Não sabe que sou malvado, perverso, cruel e ruim. Sei de tudo, respondeu Pedro, e seguiu dizendo assim, a vida já não me serve, perdi toda a esperança, vim somente procurá-lo com inteira confiança de ser ajudado para fazer a minha vingança. Contra tudo e contra todos que arruinaram a sorte, o chefe então perguntou, e não tem medo da morte? Pedro disse, eu nada temo, ao lado de Braço Forte. O chefe por uns instantes olhou bem para o rapaz, disse, conte a sua história, seja sincero e capaz, antes de Arruel mandá-lo para as mãos de Satanás. Pedro Armengol contou tudo, como foi bem educado pelos seus bondosos pais e como foi arrastado para os vícios mais impuros, para a estrada do pecado. Quando Pedro terminou, Braço Forte em atenção, disse, eu também fui assim, tive boa educação, caí num crime forçado, hoje estou na perdição. Você vai ficar conosco, a sua história é capaz, Arruel vá logo e mande o cozinheiro Tomás fazer e dar uma boa comida a este rapaz. Assim foi Pedro Armengol
integrado aos bandoleiros, embora que descendesse dos condes mais justiceiros, o destino colocou nos bandos dos cangaceiros. No bando dos cangaceiros. A fuga de Pedro fez os seus piedosos pais chorarem amargurados, ainda sofrendo mais, quando souberam destinos que tinha tido o rapaz. Já unindo aos bandidos, perversos salteadores, assaltando nas estradas, inocentes viajores, como um fiel componente do bando de malfeitores. Os pais com isso sentiram que o instinto da vingança tinha dominado Pedro, choraram como criança, sobre o futuro do filho, quase perderam a esperança. Arnaldo Conde, pai de Pedro, aconselhou-se, com a esposa e amigos, pelo alto envergonhou-se, vendeu todos os seus bens, com a mulher retirou-se. Para o reino da Valença, nação recém-conquistada, por Dom Jaime, o seu amigo, alma cristianizada, que o recebeu nos braços, não lhe faltando mais nada. Dom Jaime, vendo no conde, pelas altas distinções, homem de linhagem nobre, nos deveres nas nações, nomeou o comandante de um dos seus batalhões. Arnaldo ficou no posto de capitão, pelas suas excelentes qualidades de cristão, tornou-se um pai e um amigo para todo o batalhão. Enquanto isso, seu filho, entre aqueles bandoleiros, tornou-se tão arrojado nos seus assaltos primeiros, que já eram mais temido e ferozes os cangaceiros. Com as tropas de Dom Jaime, quando o bando se encontrava na luta de vida e morte, só Pedro se destacava, até braço forte o chefe nas unhas dele chocava. No manejar da espada, o seu braço era possante, tinha destreza e coragem, era valente e arrogante, braço forte deu-lhe o título de espada cintilante. Já era o lugar-tenente do seu chefe braço forte, porém mais admirado pelos colegas de sorte, por ser o mais sanguinário e não ter medo da morte. Era o espada cintilante, um inimigo do bem, matava sem ter remorso, num passe de vai e vem. Quantos lhe aparecerem, não respeitava ninguém. Certa vez ele atraiu um batalhão de soldados para um despenhadeiro, lugar onde os celerados, com espadas afiadas, estavam entrincheirados. Quando os soldados passavam nas goelas do boqueirão, Pedro pulou entre eles, com a sua espada na mão, ferindo uns e deixando os outros mortos pelo chão. Dispersou o batalhão, junto com os companheiros, foi saudado com os abraços por todos os bandoleiros, como o verdadeiro herói do grupo de cangaceiros. Pedro que agora era o espada cintilante, andava em toda a Espanha, com o seu nome alarmante, fazendo tremer a todos, toda hora e todo instante. Todos lhe obedeciam, porque se fossem pegados, em qualquer falta seriam logo mortos enforcados, pelas margens das estradas, em arvoredos copados. Até que numa batalha, em um combate renhido, braço forte liquidou-se, sendo ali mesmo escolhido o braço cintilante como chefe destemido. Dom Jaime, rei da Valença, por esse tempo sabendo que nos montes Pirineus havia um bando tremendo de cangaceiros perversos, toda a miséria fazendo. Para salvar o seu povo, deu ordens ao capitão Armengol para que fosse à frente do batalhão, acabasse os cangaceiros, não tivesse compaixão. Quando em casa o capitão
disse a esposa querida, a ordem do rei Dom Jaime, por ele já recebida. A mulher chorou bastante, temendo por a sua vida, porque sabia que muito o marido se arriscava, com espada cintilante, que nem ao rei respeitava. Das suas garras de fera, quase ninguém escapava. Recomendou o marido à Virgem da Conceição, pedindo para que Deus tocasse no coração da espada cintilante que se fizesse cristão. O capitão Armengol não saía do seu trilho. Ao consolar a esposa, pensava no empecilho. Talvez um desses bandidos seja o meu querido filho. Nunca mais ouvi falar em Pedro, meu filho amado. Talvez até que ele já tenha hoje o seu nome mudado. Deus poderoso, ajudai-me a achar meu filho adorado. Para cumprir a missão, partiu no seguinte dia, à frente dos seus soldados, a tropas de cavalaria, acompanhando mais 2 batalhões de infantaria. O capitão Armengol viajava sem conforto durante toda a viagem, como em busca de um porto. Só pensava no seu filho, estaria vivo ou morto. Coisa pra mim. Leu que o evangelho diz. Meu dedo tá machucado, cara. Leu que o evangelho diz: não quero que o pecador morra, mas que se converta e viva no Salvador a vida de harmonia, de justiça e no amor. Deixa aqui. Vinha ali a esperança do fundo do coração, por isso pedi a Deus para o filho a conversão, se fosse vivo e se morto, que lhe alcançasse o perdão. Lá em casa a mãe de Pedro orava a Deus verdadeiro, pedindo que transformasse o coração carniceiro do filho ingrato e fizesse daquele lobo um cordeiro. Já nos montes Pirineus, com as tropas preparadas, o capitão ocultou-se, porém deixou nas estradas, com os fardos sem valor, umas mulas carregadas. Os bandidos que estavam muito perto tocaiando, quando viram os animais carregados caminhando, avançaram contra eles e foram se descarregando. Entretido com as cargas, os bandidos ocupados, o capitão Armengol pulou com os seus soldados em cima dos assassinos, tomando todos os lados. Todos de espadas em punho, atacaram os ladrões. A confusão foi terrível, blasfêmias e maldições, gritos de dor, desespero, gemidos e lamentações. Os bandidos reagiram na enorme confusão, as espadas retiniam, corpos rolavam no chão, de bandidos e soldados da tropa do capitão. É que os salteadores já estavam resolvidos a vender a vida caro, embora muito feridos, enfrentavam corpo a corpo até os soldados destemidos. Não se contavam os mortos, entre ladrões e soldados, as espadas se cruzavam, nos golpes descarregados, voavam tochas de fogo dos ferros despedaçados. O capitão Armengol suspeitou no mesmo instante que entre aqueles bandidos estivesse o arrogante chefe cognominado de espada cintilante. Apenhou-se do cavalo e tomou de um soldado a espada, pois a dele tinha se despedaçado, e a quem julgava o chefe caminhou para o seu lado. Frente a frente o capitão, com o chefe dos ladrões, o espada cintilante, sem discutirem razões, partiram um para o outro, igualmente a 2 leões. Como feras país filho, em luta desconhecida, lutavam para vencer, numa batalha renhida, pois cada um procurava defender a própria vida. Na força dos 2 heróis, a espada se erguia e nos ares se topavam, grossas faíscas saíam. Os 2 estavam tão cegos que não se reconheciam. E continuava a luta quando o milagre se deu. O espada cintilante, num golpe que recebeu, como que abriu os olhos, ao seu pai reconheceu.
Em pedaço pelos ares, a sua espada se vai. Nessa hora arrependido, aos pés do capitão cai, obediente chorando, dizendo perdão a meu pai. Perdão, meu pai, para um filho mau, ingrato e pecador. Abençoa este feliz, perdoai o malfeitor, para que descanse em paz nos braços do Salvador. Ao nado reconhecendo naquele chefe bandido o seu próprio filho Pedro, que estava foragido, ficou exclamando: filho, meu filho Pedro querido. E abraçaram-se diante dos bandidos e soldados, que com a cena imprevistam ficaram maravilhados, olhando o pai e o filho, chorando os dois abraçados. Mas Pedro continuava dizer sem consolação: meu pai, eu sei que não sou mais digno do seu perdão, portanto me dê o castigo com a sua punição. Nisso o conde capitão, vendo o filho arrependido, prostrando aos seus pés, disse: levanta-te, Pedro querido, já que Deus me trouxe o filho que julgava eu perdido. Por mim estás perdoado de todo o meu coração. Dou muitas graças a Deus e à Virgem da Conceição em ver-te resignado nas portas da salvação. Assim terminou a luta, onde muitos pereceram, foram presos ou feridos, outros com medos correram. Com a conversão de Pedro, os ladrões se soverteram. O capitão conduziu o seu filho convertido, só para experimentar se ele estava arrependido. Com provas reconheceu em Pedro o dever cumprido. Quando correu no país a nova da conversão, de espada cintilante, habitantes de Aragão e da Catulhã foram abraçar o capitão, dando-lhe 1000 parabéns por ele haver conseguido recuperar o seu filho, que parecia esquecido, para Deus e para a pátria, completamente perdido. Não devemos condenar ninguém por ser pecador, que o coração é terra onde não vai caçador, e se convertendo Deus, perdoa seja quem for. Um dia caindo em si, se converte o pecador, exemplo o bom ladrão, que também foi um malfeitor, e tantos outros que no céu têm honra e resplendor. Além destes outros tantos que a Santa Igreja Católica nos aponta como exemplo, aonde a fé apostólica abre a luz e fecha a porta da estrada diabólica. Para a total conversão, Pedro viu duros momentos, pensando no seu passado, nos atos sanguinolentos, viu no mar de angústias, tentações e sofrimentos. O demônio aproveitou-se daquela situação confusa de desespero, aumentou a tentação, fazendo crer ao rapaz que não tinha salvação. Pensava Pedro que os crimes por ele já praticados, nem na terra nem no céu, não seriam perdoados, e o Satanás lhe mostrava o quadro dos seus pecados. Deus, porém, dos altos céus, contemplava tudo isso, resolveu fazer de Pedro um apóstolo benquisto, dos maiores luminares da Santa Igreja de Cristo. Animou de viva voz em centenas de sermões que Pedro ia ouvir nos templos, nas procissões. Com isso o demo perdia em suas insinuações. Pedro, ouvindo na igreja um sacerdote pregar que Deus era bom e justo e podia perdoar a todos os pecadores, resolveu se confessar. Na Espanha, em Barcelona, foi ouvido em confissão por um sacerdote santo da igreja religião, da cristã religião. Foi quando Pedro sentiu-se mais perto da salvação. Sentiu-se reanimado, entregou-se à oração, de corpo e alma com fé, pela mortificação, entre duras penitências, pedindo a Deus o perdão. Passava a noite de joelhos, contrito sem murmurar, entregue à meditação, sem se bolir do lugar, pedindo misericórdia para Deus o perdoar. O demônio furioso, com a derrota sofrida, continuou a tentá-lo, porém não houve saída, terminou dando estouro, toda a luta foi perdida. Pedro, para reparar os crimes feitos outrora, as injúrias contra Deus, resolveu em boa hora fazer-se membro da ordem da Virgem Nossa Senhora.
Essa ordem é conhecida porque mantém um convento onde recebe os irmãos saídos do sofrimento para os ingressos da vida santa do arrependimento. Ordem de Nossa Senhora das Mercês em Barcelona. Pedro entrou para o convento, onde a Virgem é a patrona, salvando os arrependidos quando o mundo os abandona. Pedro, já muito mudado, enfrentou os exercícios entre duras penitências, com todos os sacrifícios, para alcançar as virtudes, não olhava os precipícios. Porém, os superiores da ordem, observando o sacrifício de Pedro, foram lhe aconselhando estudos eclesiásticos que foram lhe ministrando. O antigo cangaceiro, que agora revestido de santo burel de ordem, piamente arrependido, era Frei Pedro Armengol, por todos muito querido. Tendo uma rara memória e brilhante inteligência, recebeu as ordens sacras contra sua consciência, por ter sido um criminoso, combatendo a providência. Então os superiores da ordem no principal, pondo de observação, olhando aquele ideal, resolveram conceder-lhe a ordem sacerdotal. Frei Pedro, obedecendo a ordem dos superiores, cursou a teologia, aprendendo os seus valores, sendo feito sacerdote por dote merecedores. Ordenado sacerdote, com divina vocação, celebrava a Santa Missa todo dia em devoção, rogando pelos escravos a Virgem da Conceição. Da mesma forma que Pedro suplantou os cangaceiros, em bravura e destemor, foi o amor dos obreiros. Ele agora no convento surpreendia os companheiros. Exercendo a piedade, ou em mortificação, maltratava tanto o corpo que lhe chamaram a atenção. Pedro era exemplo em tudo naquela congregação, dando provas de fervor e zelo entre os mais bravos, defensores dos humildes, não importando os agravos. Foi-lhe confiado o cargo da redenção dos escravos. Com o seu fiel companheiro, Frei Guilherme Florentino, foram a Búrgia na África, salvando do mau destino 119 escravos do paganismo assassino. Depois voltaram à Espanha, com fé no Deus verdadeiro, trazendo aqueles escravos, mas tiveram outro roteiro, de que 18 meninos estavam no cativeiro. Estavam essas crianças, presas por mouros pagãos, sofrendo para renegarem a santa fé dos cristãos, porém todos os esforços contra elas eram em vão. Os frades chegando foram falar ao chefe dos mouros e resgataram as crianças no valor de um tesouro para salvá-las dos monstros, pegando a peso de ouro. Pagando. Porém os frades, não tendo o capital verdadeiro, um foi levar as crianças para trazer o dinheiro e outro ficou preso no maldito cativeiro. Com os 18 meninos, Frei Guilherme viajou e o frade Pedro Armengol como refém lá ficou, até que findou-se o prazo e o outro não se regressou. Frei Guilherme não chegando, os mouros ficaram irados, sem o ouro do resgate, julgavam-se enganados, o chefe mal aumentados, queriam ficar vingados. Por isso o pobre Frei Pedro, na mesma hora pegaram, e numa cadeia imunda, por vingança encarceraram, para castigo maior, dia e noite o atormentaram. Mas antes Frei Pedro tinha, com trabalho conseguido, a conversão de alguns que tinham resolvido acreditar no batismo do Messias, o prometido. Esses pagãos convertidos faziam oposição contra os que desejavam matar o frade cristão, porém eles, enraivados, não lhe prestaram atenção. Com 3 dias de espera, a sentença foi lavrada para Frei Pedro ser morto, uma forca foi amarrada, sem a menor piedade foi a ordem executada.
Agora, caro leitor, veremos o quanto é forte a fé de quem acredita no autor da nossa sorte e como Nossa Senhora defende o cristão da morte. Frei Pedro ficou na forca, parecendo ter morrido, 8 dias pendurado, sem que pudesse ter sido retirado porque era pelos chefes proibidos. Os dias foram passando sem nenhuma alteração. Quando ninguém esperava, chegou uma embarcação, Frei Guilherme com o ouro, para salvar o cristão. Chegando foi informado do brutal acontecimento com o Frei Pedro Armengol, seu companheiro do brutal acontecimento com o Frei Pedro Armengol, seu companheiro querido, um crime repugnante pelos pagãos cometido, em companhia de alguns que tinham assistido o fato. Frei Guilherme foi olhar e ficou estupefato quando viu que o cadáver não estava putrefato. Ninguém sentia mau cheiro, ou a sombra era geral, ao contrário ressentia um odor celestial, quando se ouviu do alto uma voz angelical. Era Frei Pedro explicando o que tinha se passado, que Nossa Senhora havia sua vida conservado, para que aquele exemplo ficasse concretizado. Frei Guilherme e os convertidos da fogo frade desceram, os pagãos maometanos confusos permaneceram, porém olhando o milagre, diversos se converteram. Ambos os missionários, depois desse acontecido, regressaram a Barcelona, crentes do dever cumprido, aonde Frei Pedro foi como herói recebido. Reuniu-se o povo todo no grande acompanhamento, exaltando o grande feito do porto até o convento de Senhora das Mercês com todo contentamento. Os confrades de Frei Pedro, sabendo o acontecido, quiseram ouvir de seus lábios, porém ele entristecido, trancou-se em humildade, não atendeu ao pedido. O bispo, porém, forçou narrar o que se passou. Diante a obrigação, Frei Pedro não relutou. Humilde e modestamente dessa maneira falou: a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa também, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa também, pediu a seu santo filho, que do alto do além conservasse a minha vida, e os anjos disseram amém. Conseguindo este favor, a Virgem Mãe dos cristãos sustentou-me muitos dias com suas santíssimas mãos, para que eu não morresse e voltasse aos meus irmãos. Pois meu corpo flutuando, a corda não arrochava, e a rainha soberana nos ares me sustentava. Suspenso no meu pescoço, o laço não me afogava. Terminada a narrativa, tudo o que aconteceu, 2 anos em Barcelona, Frei Pedro Armengol viveu, em penitência constantes, a muitos maus converteu. Quando falava ao povo, nos seus sermões inflamados, de amor e humildade, contra o horror dos pecados, trazia muitos incrédulos ao rol dos iluminados. Porém, um dia fugindo, pelo bem que praticava, dos aplausos que a cidade inteira lhe atributava, refugiu-se Rei Pedro, onde ninguém esperava. No conventãozinho de Nossa Senhora dos Prados, bispados de Tarragona, entre os bem-aventurados, onde seguiu no caminho de santos martirizados. Submeteu-se a uma série de contínuas penitências e de virtudes heróicas, orações e indulgências, porque só o bem acende o farol das consciências. Assim viveu alguns anos, até que veio a sofrer uma grave enfermidade que não podia vencer. Predisse o dia e a hora que havia de morrer. Depois de recebido com fervor e humildade aos últimos sacramentos no seio da santidade, morreu sorrindo aos 46 anos de idade. A 27 de abril foi esse fato passado em 1304, como está escriturado. Por isso que em todo mundo esse dia é festejado. Frei Pedro deixou na terra a sua parte simbólica, firmada na consciência da sua fé apostólica,
como um dos grandes santos da Santa Igreja Católica. A vida humana tem quadros litografados a cores, matizando os paronomas entre folgados e dores. Isso numa luta imensa, de Cristo vem recompensa, alívio aos pecadores. Manuel da Almeida de Manuel da Almeida Filho, de cangaceiro a santo.